estou pensando aqui é que tem muitos governantes hoje em dia, né, Bruno, que trabalham muito baseado em pesquisas, pesquisas muito micro pesquisas de gerenciamento, para entender naquela rua, naquele bairro, qual é a principal crítica das pessoas. E como é que eles captam isso? Por meio de pesquisas nas redes sociais. Exato. Que as pessoas vão ali comentar e aí as pesquisas já conseguem identificar, olha, aqui nesse bairro, os moradores praticamente estão comentando aqui que tem muito buraco na rua e aí o político vai lá e faz uma ação para resolver esse problema. Está funcionando muito assim, né? E o governo não tem ninguém fazendo isso? Não, com absoluta certeza tem, mas daí tem uma coisa que é muito importante, né, Andresa? Uma coisa é você capturar a informação, outra coisa é o que você faz com essa informação. Né? A pesquisa serve para você captura a informação. Agora, como que você reage à pesquisa, como você interpreta a pesquisa, como você entende o que deve fazer, é que às vezes é muito problemático. E o que me parece, e daí, de um lado, o bolsonarismo acertando e o lulismo errando, é que quando vem uma história dessa, olha, em São Paulo tem o poupa-tempo, parece que o nosso aqui é o gasta-tempo, né? Que você fica gastando um tempo danado para poder fazer pelo menos uma assinatura. Mais uma praga para o ibanês. É um negócio impressionante. Mas o que eu ia te dizer é, quando o sujeito faz essa crítica, o Nicolas Ferreira faz essa crítica em relação a esse aplicativo, o que ele está dizendo? Que este governo é desatualizado. Esse governo, e daí começa uma narrativa que vem com um jovem candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, contra um idoso que já foi 3 vezes presidente da República, que é também culpado pelo momento que estamos vivendo, né? E que não se atualizou. Quando você daí... Então, eles capturam as informações e estão fazendo uma narrativa. Com base em uma premissa correta, porque o presidente Lula não é um cara da... Não é um cara jovem, ele não é. E das redes. Não é um cara das redes. E daí eu apareço, a gente vai falar disso, o Flávio dançando, funk, mostrando que é jovem. Isso é tudo construção de um personagem para enfrentar um senhor. Então você está nessa construção. Daí você tem o governo Lula tendo que dar respostas econômicas para a população. E daí captura de que, olha, estamos num momento que os números da economia são bons, são positivos. Legal. Taxa de desemprego baixíssima. É um dado, é uma captura de uma informação. Mas ela é real para as pessoas? Taxa de desemprego baixíssima para quem? Se você tem 50% da população basicamente na informalidade. Se a gente for discutir para o mundo de 2002, quando o Lula foi presidente, maravilhoso. Estamos falando do mercado de CLT, mercado de trabalho. Mas teve reforma trabalhista no meio do processo. Teve uma pandemia que mudou o vínculo trabalhista das pessoas. Muita gente hoje é contrato, não é mais CLT. Muita gente não tem nenhum vínculo e trabalha de entrega, seja de aplicativo de carona, seja de aplicativo de delivery, do que seja. Né? O mundo mudou. Tanto que o governo começou falando que queria regulamentar, né, os trabalhadores de aplicativo. Que é tudo que essas pessoas não querem. E houve uma reação enorme, né? Você Claro. lembra, o ministro do Trabalho chegou a dizer que essas empresas que saiam do Brasil ainda, se não quiserem cumprir as regras daqui. Olha o absurdo. Só que essas pessoas só querem viver do dinheiro que essas próprias empresas permitem que elas ganhem. E gerando emprego. Né? Para quem está sem opção, né? Que não é um emprego formal, né? Exato. E é isso que é a dificuldade, e daí vem a questão da atualização do F5 que o governo precisa colocar, porque eu falo de jornada 6x1, empréstimo do FGTS, o imposto de renda mesmo, para agora. É para quem? É para quem é seletista. É para quem está no mercado de trabalho. Você tem o dado de quantos por cento estão nessa informalidade? É um número, cada hora sai um número diferente, porque tem várias medições, mas é basicamente metade do Brasil está na formalidade e metade na informalidade. Uhum. Da população adulta que trabalha, né? Uhum. Metade. É basicamente isso. Bruna, a Maria Maravilhosa trouxe aqui o número de views desse post do Nicolas sobre o GovBR, 36 milhões e 2 milhões de likes, né? Quando as pessoas que
gostaram tanto que curtiram ali o que ele postou. Então é muita gente que alcança 36 milhões que estão ali, mas a gente não tem nem É quase 25% da população brasileira. Quase do quanto que chega de um ponto que não está no debate da política, não tem a ver com corrupção, não tem a ver com nada, mas desgasta o governo toda vez que você precisa usar uma ferramenta, né, que o governo determina que você use, e é realmente uma ferramenta interessante. Ali você tem todas as suas informações reunidas, um avanço, né? Em relação ao cartório, né? Exato. A gente até outro dia vivia no cartório, tinha que reconhecer firma. E haja pagamento, mas ainda tem que... Às vezes muito tem em cartório. Ainda, né? Eu tive o meu Gov, foi invadido, né, por hackers, e até hoje não sei o que aconteceu, é muito desagradável, mas é uma ferramenta que, se funcionasse, seria bastante interessante. Então, o que a gente está colocando aqui, para quem já se perdeu aqui nesse debate, para o governo, é claro, o presidente no cargo, as chances dele de ganhar uma eleição é muito alta, ele está no cargo, ele está numa caneta, mas, por outro lado, também tem que se fazer um trabalho muito grande, porque toda a raiva que você tem, você coloca em cima do governo. Então, os acertos são compartilhados, mas os erros são todos de responsabilidade do governo. E o Flávio Bolsonaro não tem isso, porque ele está confortável, está na oposição, embora tenha que responder pelos erros do governo do pai. Então, Andresa, esse fato para ele é mais confortável. Né? Um dado importante, Andresa, como 90% das campanhas ou das eleições que são de reeleição, o principal adversário do governante é o seu próprio governo. Governo bom, tendência de continuidade. Governo ruim, tendência de mudança. É simples. E olha, e só não está pior a situação do Lula nas pesquisas de opinião, só não está pior porque o adversário tem muita rejeição. E se fosse um adversário minimamente menos rejeitado e que talvez tivesse um bom conhecimento, tivesse o apoio desse núcleo que a gente está falando, desses movimentos que a gente começou falando no programa sobre isso, do movimento bolsonarista, a situação do Lula era muito mais complicada. Já estavam servindo Por isso ele está torcendo ali, né? tanto para que o Tarcísio realmente não saia da cadeira. Fica lá. A gente costuma dizer na política que neste momento, né, muito próximo da eleição, se não há expectativa de poder, já começam a servir café frio. O Lula ainda não está nessa posição, acredito que, né, eles vão reunir elementos ali para conseguir posicionar melhor o presidente assim que a campanha começar, mas está perigoso ali, não dá para também achar que vai ser um mamão com açúcar, como se achava ali no começo, porque tem muitas questões ali que o governo acaba tendo que enfrentar e não está conseguindo justamente porque estava muito de salto alto e não estava percebendo, né, o que quem está aí na vida real já percebeu faz tempo, que são dificuldades que um governo bem feito poderia resolver. Tem coisas